Chegamos, minha gente, nada melhor do que uma boa conversa para nos tornarmos melhores, não é isso? E claro, aqui na Calçada Virtual é um lugar adequado, propício para uma boa conversa, porque é um lugar também em que a gente encontra sentido para a nossa própria vida. Quem nunca teve uma experiência edificante na calçada? Uma boa conversa com quem passou, com quem chegou, com quem quis ficar, e assim a gente vai evoluindo. Hoje não será diferente. Nós temos uma presença em nossa calçada virtual, que é o seu podcast, o nosso podcast sobre educação, atualidades, cultura e qualquer assunto que interesse para a nossa evolução. Uma presença muito edificante, marcante, que vai acrescentar muito. Pelo simples fato dele tem muito a oferecer para a gente no que diz respeito a empreendedorismo, no que diz respeito à educação, a network, a gestão, enfim. Nós vamos nos deleitar bastante nessa conversa de hoje. Mas antes, se não se inscreveu aí no nosso canal, se inscreve, tá? Vamos fazer chegar a muitas pessoas esse podcast, essa boa conversa que aqui construímos. E ainda nos siga nas redes sociais, Instagram, Facebook. Estamos em todas as plataformas de áudio para que essa conversa no podcast Calçada Virtual chegue a tanta gente que precisa também continuar seu processo de evolução. Vamos ficar juntos? Vamos começar? Porque eu estou ansioso, eu estou querendo demais essa conversa com o Douglas Feitosa, meu amigo. Olha, que bom que você está aqui. Eu estou muito feliz. A tua presença ela já é instigante, ela já nos deixa animado, viu? Tenho certeza disso. Fico muito feliz por sua presença. Eu que agradeço pelo convite, de verdade. Por muito tempo eu fiz parte aqui da casa, estudei no Pequeno Príncipe. E caminhando até chegar aqui, Muda muita coisa já. o quê? E muita coisa. E eu Nossa. lembrando da minha época, Aham. das salas que eu estudei, e sempre bom estar aqui de alguma forma poder contribuir. E o nome calçada realmente é bem isso, né? Aham. Que a gente tem um papo leve, É verdade. descontraído, e eu digo que sempre essa multiplicidade de temas faz com que a gente no futuro próximo, no futuro um pouco mais distante, a gente consiga esse conhecimento e ele vai ser usado em algum momento, É verdade. né? Então, Vai estar registrado vai estar ali. É registrado, é verdade. verdade. Então, obrigado pelo convite e vamos fazer fluir ainda mais esse papo. Bora, eu tenho certeza disso. Quando você falou assim, olha, passando pelos corredores, pelos espaços do colégio, eu já vi muita coisa diferente. A vida, de fato, ela vai nos dando essa oportunidade de reencontrar, de revisitar alguns momentos da nossa vida. Que experiências marcantes assim você poderia dizer pra gente? Olha, aqui no colégio, no meu ensino médio, isso foi muito bom, cara. Isso me jogou pra frente. Isso me fez olhar adiante e perceber que eu estava construindo um caminho de sucesso. Diz aí. Para você ver, ontem eu estive na UFCA, na Universidade Federal do Cariri, Sim. e eu estudei lá. Então já revisitei um pouco da minha história lá e hoje aqui com vocês. E uma das coisas que eu lembro muito forte, e eu acho que cada vez mais no mundo de hoje, por muito tempo a gente colocou que o que era muito importante seria os hard skills, né? Sim. Aquele conhecimento técnico, aquele conhecimento não do dia a dia, mas o conhecimento técnico. E cada vez mais, o nosso dia a dia ele pede o soft skills, Sim. que é aquele conhecimento tácito, o conhecimento mais leve, as relações. Então, da minha época aqui, eu acho que esse soft skill ele foi muito bem estruturado. Eu não fiz colegas aqui, eu fiz amigos, que hoje eles fazem parte do meu grupo de amizade Isso é até muito hoje. bom. E quando a gente relembra todo esse momento, a gente sabe a leveza que tinha naquela época, como as relações foram construídas, com muita confiança, com muita força. Isso se materializa no mundo profissional também. Então você sabe que você tem um grupo de amigos que estão nas várias áreas de atuação, ou seja, um olhar multidisciplinar. A gente sabe que está próximo de pessoas que têm propósito, então cada vez mais os jovens de hoje, eles são guiados por propósito. Então, na minha época aqui no Pequeno Príncipe, no CPP, a gente tinha muito esse olhar das relações humanas, que elas são extremamente importantes. E eu vejo hoje o quanto elas são importantes. E é isso que foi, eu fui andando e fui lembrando e encontrando professores e vendo como era aquela época, saber que tudo isso
nos tornam pessoas melhores no nosso dia a dia. E o maior patrimônio do Pequeno Príncipe são as pessoas que construíram essa história, né? Você pega tendo a madre como referência, como Sim, alicerce, e todas as pessoas que se conectaram a ela para receber esse legado e perpetuá-lo, né, nas suas ações, ao ponto do colégio continuar respirando, não é, essa leveza, esses bons ares, né, que a madre disseminou. Então, eu penso que o Pequeno Príncipe ele consegue ser essa referência em educação porque ele não abre mão de transformar vidas, mas pelo caminho da sensibilidade, sim. pelo caminho da humanização, pelo caminho do cuidado. Isso era próprio da madre, isso era a alma da madre feitosa, né? Que continua sendo sentida, né? Até Até hoje hoje. Então, eu acho é que por isso que você visível vê isso. isso, né? Muito. Eu digo que é a que transpira. A gente sabe da importância das temáticas que a gente precisa no nosso dia a Claro, dia: matemática, história, química, biologia, geografia, inglês, espanhol. Mas a gente sabe que junto a isso estão sendo formadas pessoas, né? Por trás de tudo isso tem sim. seres humanos. E foi um legado que ela deixou. Eu lembro exatamente quando eu cheguei aqui no Crato, eu tava com meu pai, Vem de Campos Sales. vindo de Campos Sales, eu brinco dizendo da capital do Cariri Oeste, da megalópole do Cariri Oeste, Claro, aham. né? E eu lembro nosso diálogo com a madre, a forma como ela nos tratou, e tudo aquilo foi se perpetuando na minha estadia aqui no Crato. Rodei um pouquinho o mundo e voltei para o Cariri, mas tudo isso foi sendo criado aqui, porque foi o momento de eu começar a dar os primeiros passos para a construção da minha vida, porque até morar em Campos Sales era pai e mãe. Vim para cá, claro que dependendo financeiramente deles, mas querendo ou não, você vai construindo a sua vida. Isso Isso mesmo. foi sendo feito. E essa construção vem com o que a gente traz de casa, traz da família, mas também com o que a escola passa pra gente. E a escola fez isso. E eu só tenho excelentes lembranças aqui dentro. Excelentes lembranças. Isso é muito bom. O colégio ele vai abrindo caminhos, né, para inovar, né, para se tornar uma referência também no que diz respeito a um ensino mais voltado para a utilização de meios tecnológicos, né, como ferramentas necessárias e Sim. importantes para uma educação de qualidade, mas sem perder essa essência. Eu acho que você, por si mesmo, já consegue demonstrar isso, né, na sua afeição, no seu amor por essa instituição. Isso é muito importante. E aí vocês, partindo do Pequeno Príncipe, você diz, espera aí, deixa eu dar uma volta pelo mundo, deixa eu ver aqui como é que as coisas são. Quais foram os passos que você deu, né, já partindo dessa instituição, levando consigo tudo aquilo que recebeu desse colégio, mas que te deu condições de ir para o mundo? Que passos foram dados? Eu digo muito isso, o meu maior orgulho é o meu passaporte, né? Eu fico muito feliz porque o passaporte, duas coisas, o passaporte e o aeroporto, para mim ele representa a conexão do mundo. Eu digo que é no aeroporto onde o mundo se encontra, onde você vê pessoas diferentes, culturas distintas e você passa a ter um olhar cada vez maior de respeito por essa distinção que a gente tem no mundo. Então, logo depois que eu saí do Pequeno Príncipe, né, terminou o ensino médio, fiz todos os passos, né, entrei na graduação, pulei de graduação, né, fiz um primeiro curso, fiz biologia, não terminei, depois fui para enfermagem, terminei. Depois que eu terminei a enfermagem, eu vi que a minha área seria outra, que era a parte de gestão. Aí fui para o curso de administração. E só para ver como são as coisas, a gente começa a ver uma questão de gerações na materialização de alguns passos nossos. Tem algumas pesquisas que trazem que hoje, o jovem de hoje, principalmente aquele jovem ligado a empresas de base tecnológica, Sim, o tempo dele em uma empresa é por volta de 1 ano e 4 meses a 1 ano e 8 meses. sério. Eu sou filho de pais funcionários públicos, meu pai federal, minha mãe estadual. Eles começaram no emprego e eles se aposentaram no emprego. Hoje em dia a gente vê essas pessoas e muitas vezes elas não vão pelo salário. Elas vão pela flexibilidade, pela oportunidade de conhecimento, de crescimento. Então, eu fui seguindo essa linha, entrei no empreendedorismo. Hoje a minha bandeira maior é empreendedorismo, inovação. Aí sim, fui fazer especialização, mestrado, doutorado, segui essa área acadêmica do ponto de vista do conhecimento. E comecei a empreender. O negócio foi dando certo. E o conhecimento que a gente
trouxe daqui para esses espaços, eu continuo a bater nessa tecla que são as relações humanas. Então, saber que eu poderia chegar em qualquer lugar e me relacionar muito bem com essas pessoas é, é muito forte. E outra coisa, orgulho de onde você vem. Não perder a referência de Não onde perder a partiu, né? referência de forma alguma. Então, assim, em qualquer lugar que eu chegar no mundo, eu falo do Cariri. E aí eu brinco me dizendo desse jeito. Ah, de onde é que você é? Ah, eu começo falando assim. Tem Juazeiro do Norte, a terra do Padre Cícero. Ah, sei onde é a terra do Padre Cícero. Ah, tu é de lá? Eu disse, não, Não, sou não é lá não. não, é Eu sou, pertinho. eu sou de Campos Sales, que fica a 130 Aham, quilômetros do Juazeiro, 150 quilômetros do Juazeiro. Então é um pouco disso, não sim. perder as referências de forma alguma. Eu fiz a defesa da minha tese tem uns 3 meses, e uma das teclas que eu mais bati foi essa. Valorizar de onde é que a gente vem. Mas eu digo muito que é saindo do nosso local, indo para o mundo, para a gente ter uma visão do nosso local de cima e poder voltar e contribuir de alguma forma. É interessante isso, porque quem sabe de onde partiu tem clareza de onde quer chegar. Sim, O com problema às certeza. vezes é que a gente não sabe onde a gente quer chegar, né? Justamente porque a gente não tem a consciência de onde está partindo. E a consciência não é simplesmente o conhecimento. A consciência é a certeza de que sei. Né? É a compreensão clara de que aquilo que eu sei, ele foi absolvido, foi assumido. Sim, Né? Então, semana passada, aqui no podcast Calçada Virtual, nós recebemos o David Bertassi. E ele fez uma experiência, né, em São Paulo, né, e voltou agora para o Cariri, né, morando aqui em Crato. Ele é de Farias Brito, né, nasceu ali na Serra do Quincucá. E ele, ao fazer esse caminho de volta, ele está demonstrando justamente essa importância que ele dá às suas origens, né, à sua base, seu lugar de sim, referência. E quem não viu o podcast com o David Bertassi, acompanha, tá bom? Vai deixar o link depois aí. Tem muitos cortes que a gente está produzindo também. Está bem interessante. E o que você faz justamente agora, Douglas, é corroborar com tudo isso, de que a consciência de onde partimos nos dá clareza de onde queremos chegar. sim. Isso é muito bonito, né? Você pode até fazer vários caminhos. Você em off aqui estava dizendo pra gente que foi pro caminho da biologia, né, da enfermagem, não é? E chegou ao empreendedorismo, à gestão, à inovação e se descobriu aí. Sim. A gente também nesse caminho, consciente de onde partiu e onde quer chegar, a gente tem também está o direito de se reinventar, Isso, a gente de vai se se refazer, se descobrindo, né? descobrir. Aconteceu comigo também, eu digo já por quê. E eu sabe uma frase que eu digo muito, às vezes a gente precisa se perder para se achar. Em que Opa, gostei sentido? disso, hein? Gostei disso. Quando eu viajo, o meu grande fascínio é viajar, muitas vezes tem gente que sai com roteiro tudo muito bem feito, né? Primeiro dia, às 10 horas, às 9 horas da manhã, café da manhã, depois vou visitar o Museu X, para almoçar no local Y, depois faço isso. Às vezes, sabe o que é que eu faço? Tomo café da manhã, coloco a minha mochilazinha nas costas e saio Sai. caminhando. Aí, e tu vai se perder, eu vou me perder para me achar, porque no meio desse caminho eu vou descobrindo lugares, vou descobrindo pessoas, e aí onde é que a gente vai se achando, né? Vai descobrindo, vai tendo essas descobertas de pessoas, lugares, relações, você vai construindo aquilo que de alguma forma eu sempre digo o seguinte: o que a gente está fazendo hoje, em algum momento da vida, algum momento nós vamos nos encontrar, pode ter certeza disso. Sim. Porque seja uma frase que você diz, caramba, eu tive lá no CPP, ele falou isso, eu vou usar dessa forma. Ou tive aqui, vi alguma coisa, observei algo e falei, rapaz, eu posso usar isso daqui em algum ambiente que eu vou estar. Então, acho que a nossa construção profissional e pessoal nada mais é do que a soma das nossas vivências. Então, por isso que a gente precisa viver muito e a gente precisa viver bem, ser aberto a conhecer muitas coisas. E eu acho que foi isso que foi me ajudando no dia a dia. Hoje o meu trabalho é empreendedorismo, inovação e criatividade. Então, muita coisa que a gente vai fazendo é justamente dessas conexões. Seja com essas pessoas, o famoso network, Sim. aquela famosa rede de contatos, saber que você pode contar com uma pessoa aqui em Juazeiro do Norte, lá em Recife, lá no Vale do Silício, lá na China. E essas conexões, elas acabam sendo importantes porque para você ver como é interessante. Eu fui participar
de um evento que se chama Web Summit. Esse evento ocorre em Lisboa, Portugal, e é considerado o maior evento de inovação e tecnologia do mundo. Pela primeira vez, ele saiu da Europa e chegou esse ano ao Brasil. A cidade que está sediando é o Rio de Janeiro. Quando foi em 2017, 2018, eu acho, eu fui para Lisboa, participei desse Web Summit e participei de uma missão empresarial, que nada mais era do que grupo de empresários que se encontravam lá. A gente ia conhecer as empresas, os executivos, e depois ficava nesse tour e depois voltava para o evento. Nessa, eu sentei no ônibus depois de uma dessas visitas e sentou uma mulher do meu lado. Começamos a conversar. E ela, qual é o seu nome? Eu, Douglas, e onde é que você é? Aquela velha conversa. Não tem Claro. Juazeiro do Norte. Ah, Aí foi todo aquele processo. sim. Ela disse, conheço esse pé de celeiro de Nova Nossa. Olinda e tudo. Aí eu comecei a falar um pouco. E ela me perguntou, e você? Eu me chamo Douglas. O que é que você faz? Na época eu estava na gestão pública. Que interessante. Quando eu perguntei para ela o que era que ela fazia, ela trabalhava em um grupo, numa editora ligada, eu acho que era a editora Abril, a editora Globo, se eu não me engano, a editora Globo, e ela dirigia tudo aquilo. Ok, ela começou a ouvir minha história, acho que uns 2 meses depois, uma repórter me liga. Oi, Douglas, aqui é fulaninha, você esteve com a nossa diretora em Portugal e a gente gostaria de fazer uma matéria com você Não para pequenas acredito. empresas, grandes negócios. Aquele programa que todo domingo eu acordo cedo para assistir, eu queria um dia estar lá, ela disse, pronto. Que incrível isso, hein? E o título da matéria era assim: ele usa o empreendedorismo para ajudar jovens no Ceará. Então, graças a no ônibus que nós sentamos em uma missão empresarial, porque eu estava com um grupo, só que eu fui para outro grupo para aumentar essa base de contatos, para conversar com pessoas distintas, profissões, lugares, visões, e olha aí. Teve a ocasião. Na ocasião, você viu a possibilidade pelo encontro. E o encontro te abriu grandes oportunidades, E hoje eu trabalho né? também com isso. Hoje eu tenho uma Excelente. empresa, se chama Escola de Empreendedores, que a gente trabalha com missões empresariais. Eu quero já falar sobre isso, tá bom? E antes de falar sobre isso, você dizia que as viagens, elas são, assim, a ocasião que te dá mais prazer, porque te permite encontrar pessoas, te permite fazer network, te permite conhecer lugares. E quando você vai conhecer esses lugares, você vai sem estabelecer um cronograma, porque você quer se perder para se encontrar. Eu achei isso fantástico e achei chique também, né? Achei fantástico, né? Mas essa perca, ela na verdade nos dá a oportunidade de tantos outros encontros, na verdade, a Muitos. oportunidade de a gente perceber no inusitado o encantamento, né? A admiração, o assombro, Sim, não é esse assombro, né, que é base para a filosofia, né? A admiração, como falava o Platão, o Aristóteles, nos dá a oportunidade de encontrar com aquilo que é novo, né? Com aquilo que é diferente, que é diverso e que vai trazer algo de bom, algo de necessário, né? Isso é possível quando a gente se dá o direito de se perder sim, para para ser poder se encontrar. justamente. Magnífico, A gente se certo? permitir para isso, né? É, Porque se a gente vai, por exemplo, na escola que eu estudei no Canadá, é, tinha gente de 136 países, se eu não me engano. sim, E imagina aí, você tá numa sala de aula, eu, de Campos Sales, Ceará, Nordeste, Brasil, com gente da Arábia Saudita, da Argentina, dos Estados Unidos, gente da China, da Rússia, na mesma sala. Ou seja, eu estou lidando com o mundo todo naquela mesma sala. Então não é um momento de olhar, não é olhar de superioridade ou de inferioridade. Então, a gente ter a oportunidade de estar nesses momentos e dentro dessas viagens também fazer essas partilhas é muito interessante. Eu lembro que, né, quando eu morei no Canadá, uma vez a gente foi sair, tava eu e umas chinesas. E no museu eu falando, falei alguma coisa, falei em português, e uma pessoa que estava próximo disse: Não acredito, você é do Brasil. Eu disse: Sou, de onde é que você é? Eu sou da Bahia, eu sou do Ceará. Nos abraçamos, ai, tudo bom, não sei o quê. E aí, chinesa só olhando. Tipo assim, vocês já se conhecem?
Não, a gente não se conhece. Mas nós somos do mesmo país e estamos em um país diferente. Parece que a gente se junta. E, mas do mesmo jeito, respeitar esse lado brasileiro, muito aberto, muito, né, solícito, e o oriental, que é mais retraído, faz parte do processo. Claro. No entanto, que na época vieram dois colegas de sala meu para aqui. Eu morava aqui no Crato, um da Arábia Saudita e um da Alemanha vieram para aqui, para o Crato, passaram um mês, e eles ficaram encantados com o jeito brasileiro de ser. E isso é interessante. Uhum. Mas saber respeitar todas essas diferenças culturais, elas fazem parte, mas a gente tem que se permitir a isso. A partir do momento que a gente se permite, fica muito mais fácil. E desbravar os lugares não precisa ser fora do país. É verdade. Você pode se permitir. A pergunta que eu sempre lanço: será se o caririense conhece o Cariri? Eu sempre E lanço tem essa muita pergunta. riqueza aqui, né? Muita riqueza. Muito. Se as pessoas parassem para ver um pouquinho da riqueza que nós temos aqui, semana passada eu tive em Juazeiro, numa festa de 10 anos de um hotel que chegou a Juazeiro, né? E lá, um dos pontos que foi posto, que o empresário ele não é caririense, mas ele estudou o Cariri a fundo, ao ponto de criar um carro que o apelido dele é Doblossauro, que tem um dinossauro em cima. Aham. Tem um museu dentro do hotel. Tem elementos da nossa cultura e da nossa regionalidade na parede do quarto, do cardápio do restaurante. Ele se permitiu conhecer a nossa região. E não veio simplesmente para negar, ele veio para incorporar, ele veio para Ele, valorizar, né? justamente, é isso que ele respeitou o que a gente tinha. No entanto, que ele mudou a forma da rede hoteleira, da cadeia produtiva do turismo, ver o Cariri. Hoje o Cariri ele é visto em todos os lugares que você imaginar. O Cariri é um lugar de desejo das áreas distintas. Eu tive em São Paulo no segmento da moda. O pessoal, nós abrimos há 2 anos o São Paulo Fashion Week, falando sobre o Cariri. Você vai falar de tecnologia e inovação. O Seu Cariri, próprio Expediente Lira agora, né? A produção dele, né? Com artistas famosos, né? A muito. própria Anitta usando vestimentas, o próprio João Gomes Jo- agora também usando. Ele fez collab com os irmãos Campanas, que são maiores Sim, sim, designers. sim, sim. Tá aí, então assim, o mundo quer consumir o Cariri, enquanto o caririense acha, não dá para fazer aqui, dá. Você tem um geoparque, né? Você tem, O por mundo conhece o exemplo, você Geoparque. tem, por exemplo, uma romaria fantástica, né? Aqui em Juazeiro do Norte e agora também em Santana Cariri com E isso, Caminhão Benigna, né? Benigna. Então é muita coisa boa acontecendo que a gente não precisa ir para fora para poder começar a valorizar, porque se a gente olhar um pouquinho com mais atenção, acho que talvez falta um pouco disso, Douglas, a gente ter mais atenção. A gente passa de forma tão despercebida, assim, tão desconectada Sim, que a gente não dá de conta às vezes, né? Acho que é dar mais atenção ao que está ao redor, né? Nelson Rodrigues colocou que, e acho que foi na década de 70, ele fez uma citação que se chama Síndrome do Vira-Lata. Sim. Uhum. E recolocaram muito essa fala da Síndrome do Vira-Lata durante a Copa do Mundo em 2014, que aconteceu no Brasil. O que é essa síndrome? Que todo mundo fala, pelo menos nós brasileiros, tudo de fora é bom. Ah, o dos Estados Unidos é excelente. Ah, da Europa, fascinante. E aí no Brasil, não presta. Não, isso não presta. Não, isso aqui não presta. A gente só consegue observar que o de fora é bom e o nosso não é. Até essas pessoas de fora virem aqui dizer: caramba, vocês têm muita coisa boa, só vocês não observam. Show. Então é muito fácil a gente olhar para o de fora e dizer que é bom. Mas será se nós nos permitimos olhar para dentro de casa? Amanhã mesmo, eu faço parte do Senac, e amanhã mesmo a gente vai receber um grupo de estilistas para estudar a região do Cariri, para ganhar as passarelas do Brasil e do mundo. Perfeito. Olha aí, né? Em outras áreas também. Saiu um ranking esse ano que das cidades que tem o perfil da inovação e das tecnologias, eles fazem um ranking de 100 cidades. Só tem 2 cearenses, Fortaleza e Juazeiro do Norte. Então, tudo isso vai fazendo parte da construção. E é uma coisa e que é verdade.
todo mundo que vem para o Cariri, quem é de fora, vem trabalhar no Cariri, que a gente atrai muita gente, porque nós somos Sim. polos em vários segmentos. E Depois que bebe a água daqui, e estrategicamente é uma referência também, é né? Geograficamente, porque a gente dá acesso a isso. muitos outros estados, né? E fica muito fácil a Nós somos comunicação, o centro, a conectividade, geograficamente, né? Pois é, isso. Geograficamente, nós somos o centro do Nordeste. Nordeste, isso Nós somos mesmo, aqui distante das principais capitais do Nordeste, em média 500, 600 isso quilômetros. mesmo, aham, Isso facilita é muito. Nós verdade. temos um aeroporto aqui. Todo mundo que quer vir para o interior do Nordeste, ele não desce em Fortaleza, não desce em João Pessoa, não desce em Recife. Ele desce em Juazeiro, aí vai para Cajazeiras, vai para Picos, vai para Araripina, faz todo esse percurso. Essas pessoas, o nosso aeroporto aqui agora foi passado por uma concessão para uma Sim. empresa espanhola, mas na época que estava ainda na gestão pública, que foi antes da pandemia, nosso aeroporto era um dos que mais movimentava no país. A gente tinha mais voos do que algumas capitais do Brasil. Porque existe essa dinâmica, as pessoas querem vir para aqui. É, em agosto, nós fizemos uma ação na Chapada do Araripe, né, num geossítio. E trouxemos o Rodrigo Oliveira, que é um chefe de Uhum. cozinha, que ele faz parte até de um programa na avaliação dos pratos que são feitos. Bem conhecido o programa, MasterChef. E a gente fez um momento com ele na Chapada, entrevista, essas coisas. E ele veio para aqueles. Eu sou pernambucano, eu não sabia Olha que era isso. melhor descer em Juazeiro para ir para minha cidade do que descer em Recife. Na realidade, ele não é pernambucano, os pais dele são pernambucanos e ele hoje ele é reconhecido mundialmente Claro, e ficou conhecido por levar comida nordestina. Dá um outro olhar para a comida nordestina. Ele tem um restaurante chamado Mocotó, né? Hoje ele é jurado do MasterChef, mas a essência dele é a gastronomia nordestina. que interessante demais isso. Você falou em outra ocasião também que precisou sair para ver melhor. Sim, Às vezes isso é interessante também, não é? Esse caminho de saída nos permite, às vezes, fazer algumas conexões e nos dá a oportunidade de fazer algumas releituras, né? Interpretações bem mais maduras, digamos assim, mais claras do lugar onde nós estamos. Você esteve na Argentina sim, para estudar, isso. é isso, e depois foi para o Canadá também para estudo ou foi Também para antes do estudo. Canadá? Primeiro foi para a Argentina, Sim, eu aproveitei uma greve da universidade aham, e durante esse período de greve eu fui estudar. Na época eu trabalhava com comércio exterior, sim, é, o Cariri era um dos maiores produtores de calçados do país, ainda continua a ser. aham, E na época a gente fazia essa comunicação com empresas do Brasil e do mundo. E aí depois eu entrei para a sala de aula, dei aula de língua espanhola por um tempo. Disse, não, eu preciso ir para a Argentina. Queria muito conhecer a Argentina e fui para estudar. Então passei uma temporada lá, aí voltei quando a greve acabou, terminei a faculdade. Quando terminei a faculdade, me formei, aí fui para o Canadá. Aí fui para aprender outro idioma, que no caso foi o inglês. uhum, E passei uma temporada lá, morei em Toronto. E aí onde as coisas também foram fluindo muito. Lá eu conheci uma técnica chamada Mister Shopper, que aqui no Brasil se chama cliente oculto. Conheci, fiz algumas ações ligadas a essa técnica, ok, de forma muito natural. Voltei para o Brasil, um tempo lendo uma revista, vi que essa temática estava em aceitação muito grande aqui no Brasil, só que ela era muito localizada no eixo sul e sudeste. E se por que não norte e nordeste? Como eu conheci a técnica, aí fui estudar mais ainda e abri uma empresa nesse segmento. Então, passando por essas experiências, precisei sair, porque, por exemplo, para quem não conhece, a técnica de cliente oculto é uma técnica de avaliação disfarçada. sim. As empresas contratam outra empresa, é o chamado B2B, contratam outras empresas para que esses avaliadores possam ir no seu estabelecimento, fazer umas avaliações sem que os funcionários saibam que aquela pessoa está avaliando. E é interessante porque isso vai despertar até no próprio funcionário daquela empresa que vai receber a avaliação, né, uma certa, não tensão ou preocupação, mas uma vontade de fazer sempre o melhor.
Independente de Um, quem esteja lá, qualquer né? um pode ser o cliente oculto. Justamente. Minha esposa trabalhou numa empresa que aplicava, né, utilizava da técnica, né? E ela ficava, né, bem atenta, né? É aquele, né? Mas muito interessante, muito Pronto, aí, interessante. aí conheci a técnica lá. Na época, o Cariri tava um boom, vindo muitas empresas pra cá. Eu disse, por que não? É agora. Aí tá vendo que às vezes a gente precisa sair para saber o que está Sim, acontecendo, se inteirar de tudo isso e no retorno saber o, ou conectar. Como é que eu conecto o meu Cariri? Como é que eu conecto a minha região com tudo isso? Como é que eu posso trazer elementos de lá para cá e como é que eu posso levar elementos daqui para lá? É isso que a gente precisa fazer. Nunca com ar de inferioridade, perfeito. porque por muito tempo a gente teve isso, Sim. né? É, Uma condição de vitimismo, né, também, né? muito, por muito tempo. Por muito tempo. E a gente sabe que a realidade hoje não é assim. É, toda vez que tem um prêmio, tem algum ranking, alguma coisa que eu saio, a gente sabe que é bom para o ego. Não vamos mentir, Uhum. não vamos ser hipócrita. Claro. É que para o ego isso, eita, Uhum. apareci no ranking, recebi um prêmio, é. Mas para mim, o que isso representa muito mais é saber que não tem o Juazeiro, não tem o Cariri, não tem o Ceará e não tem o Nordeste. Lá tem tantas pessoas boas que podem ser reconhecidas nacionalmente pelo trabalho que vem fazendo. Então, levar isso é o que acaba me movendo. O ego a gente sabe que existe, mas isso de fortalecer o nosso território, ou não tem prêmio que pague isso. Isso é muito bom, né? E nessa ida para o Canadá, né, você me desperta agora uma curiosidade em mim, né? Até mesmo uma inquietação. Hoje se questiona muito, se fala muito, né, sobre a sua formação, a capacitação que você deve ter para atender a uma necessidade de mercado, né? É fundamental hoje, ou se afirmava isso num passado recente, você ter uma graduação, você ter uma formação, né, universitária. Aí alguns já dizem, não, mas será se é necessário mesmo? Não é mais interessante um intercâmbio? Não é mais interessante você falar uma segunda língua, principalmente o inglês? Né? Não é melhor talvez uma formação tecnológica? Não é? Porque nem sempre a universidade vai te preparar para Para o atender a mercado. demanda do mercado, não é? Qual a tua visão em relação a isso? Porque eu sei que tem muitos jovens nos escutando agora, muitas pessoas interessadas também, ou repensando em seus próprios caminhos e escolhas profissionais, que querem ter clareza sobre que passos dar. O que foi mais relevante para você? Foi o investimento na formação universitária ou o intercâmbio para aprender mais uma língua, fazer um curso, né? Já dominava o português, tinha o espanhol, que já tinha propriedade, e aí foi à procura do inglês também para poder fazer melhores conexões, não é? Ou foi a capacitação tecnológica no sentido do empreendedorismo, da inovação, para você atender também a uma demanda do mercado ao ponto de criar um novo produto, né, que seria É, interessante, que era o cliente oculto. Então, o que pesou mais? eu digo que nós estamos numa fase de transição. Sim. Em que sentido? Eu venho de um momento que a graduação era extremamente importante. E acredito que ela continua a ser também. Só que a gente está em uma era que as pessoas querem tudo muito mais rápido. E esse muito mais rápido, aí a gente sai de uma graduação de 5, 6 anos e passa para um olhar do curso técnico, do curso profissionalizante. Você passa lá 2 anos, 3 anos, se forma. E as pessoas têm um retorno mais rápido. No meu caso, a graduação ela foi extremamente importante para eu me encontrar. Olha isso. Para eu me encontrar, né? Eu passei por 3 graduações para, na última que eu fiz, eu me encontrar. Eu acho que os alunos saem hoje do ensino médio com 17 anos, terceiro ano 17, 16, às vezes 18. Você ainda é muito novo para decidir o que é que você quer pelo resto da sua vida. Essa é verdade. É uma pressão muito grande para dizer desse jeito. Eu, com 17 anos, eu tenho que escolher a profissão que eu vou seguir para o resto da minha vida. Eu acho assim, Há um peso muito grande nisso, né? muito um peso e um sofrimento muito grande para Aham. um jovem. Mas isso faz parte dos processos de escolha da gente. Então, escolhi minha profissão, só que eu me permiti a mudança.
passei um ano na primeira, não gostei, fui para a segunda, passei 5 anos, me formei, fui para a terceira, passei 4 anos, me formei. E elas não tinham ligações. Porém, o que eu acho que foi complementar, porém ainda mais importante a tudo isso, foi o meu conhecimento de mundo. Não foi o conhecimento técnico em si, o conhecimento da graduação, mas foi o meu conhecimento de mundo. Saber que, ao mesmo tempo que eu fiz uma graduação, eu fiz um intercâmbio. O intercâmbio, eu fui com um olhar para aprender o idioma, mas eu aprendi tanta coisa além do idioma. Aprendeu cultura, aprendeu sobre Muito. pessoas, né? Tem uma frase que diz que antes da gente morrer, a gente tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Eu coloco um quarto, Sim. fazer um intercâmbio. Minha cabeça, minha vida teve uma mudança gigantesca. Então, isso já foi complementar o ensino tradicional que eu já tive. Além disso, eu fui me permitindo. Fiz trabalho voluntário. Então, fiz trabalho voluntário em uma instituição, em uma ONG que trabalha com crianças com câncer. Depois, fiz atividades voluntárias em um segmento empresarial que trabalha com jovens empresários com até 39 anos. Então, isso me deu uma rapidez de tomada de decisão, de gerenciamento, de relação interpessoal. Tudo isso foi muito importante para mim. Tá vendo que tudo isso acabou sendo complementar aquela graduação que eu Aham. tive. Então, mais importante do que descobrir se é a graduação ou se é um curso técnico, é o que você faz complementar tudo isso. É como você vai estabelecer as conexões entre tudo isso. Isso. Então, talvez a conexão é que seja mais importante que qualquer uma Do delas, que né? qualquer uma delas. Isso é muito bom, né? Saber disso e perceber que no intercâmbio, o fundamental é você também se jogar, sem se Sim, perder. sem se perder. Mas se jogar, porque aí você vai experimentar, você vai se dar o direito, por exemplo, de fazer um trabalho voluntário, como você fez, Justamente. né? E Isso disso, ajuda é muito. verdade, é Muito, verdade. muito, muito mesmo. E nessa trilha, eu acho que foi isso que foi formando o meu perfil profissional. E hoje é o que as empresas buscam. Graças a Deus, eu tenho uma conexão muito grande com grandes líderes, grandes executivos e grandes empresas pelo Brasil. E cada vez mais, as pessoas procuram, as empresas procuram. Tem uma frase que diz o seguinte: você pode ser contratado pelo conhecimento técnico e ser demitido pelo conhecimento, não é nem um conhecimento, pelo comportamental. Então, tá lá, você recebe, a empresa recebe seu currículo, você tem altas formações, lhe contratei. Só que você não sabe se comportar dentro da Uhum. empresa. Então, eu lhe demito. Ou então, você é contratado pelo técnico e é posto para fora pelo Comportamental. comportamental. E o comportamental você vai saber como agir a partir dessas experiências que você tem. Por isso, o que falta hoje, o que eu vejo que falta hoje, é que esse jovem ele esteja mais aberto a fazer um trabalho voluntário, a estar em uma entidade sem fins lucrativos, que ele tem conhecimento de alguma coisa. Então ele vai poder contribuir de alguma forma. Mal sabe ele que ele não vai estar ganhando dinheiro, mas ele vai estar ganhando muitas outras coisas que é a base formativa E dele. não vai frustrar um processo futuro de empregabilidade, né? Sim, Em que ele foi contratado porque tecnicamente é hábil, né? É competente, mas por outro lado é incompetente, né? Comportamentalmente, né? Porque não sabe se relacionar, não sabe conviver, não sabe estabelecer uma boa relação dentro do ambiente de trabalho. Então, olha como isso é danoso tanto para a sua vida profissional, como para a empresa também que perdeu tempo, perdeu o sim. recurso e assim por diante, né? Então, é muito interessante. Só que aí você esteve no Canadá e disse, não, peraí, o mundo é maior, né? O mundo é muito maior. E você rodou mais. Rodei. Foi por onde? Eu conheço 42 países. Nossa, já tô cansado já, certo? Mas eu quero 42. fazer a viagem. Vamos fazer a viagem aqui, Pronto. né? O primeiro lugar que eu fui conhecer foi a Argentina. Sim. E eu fui justamente para morar. Fui conhecer e fui morar. E é aquele negócio, você mal terminou uma viagem, você já tá pensando na outra. Aham. Aí fui pra Argentina, aí comecei a fazer América do Sul. Aí fez Chile, né? Aí fui subindo. Só que nesse meio tempo, a gente tem aquela vontade muito grande. Ah, Europa, Europa. Aí fui pra Europa.
Então conheci vários países da Europa. Claro que comecei pelos triviais, né? Você vai para a Espanha, você vai para a França e você vai conhecendo também os lugares muito turísticos. Ah, vou a Paris e vou na Torre. Ah, sei lá, vou em Portugal, vou para Lisboa, mas eu também quero ir para o Porto, ver lá onde foi pensado, a autora escreveu Harry Potter, aquelas coisas Sim, bem turísticas. Só que chegou um momento que eu queria conhecer além desse espaço turístico. Então comecei a fazer, fui para Colômbia. Caramba, Colômbia tem toda aquela questão do narcotráfico. Mas será se a Colômbia é só isso? claro. Aí fui, você tem na Colômbia uma cidade chamada Medellín, Uhum. que era uma das cidades mais perigosas do mundo, né? E hoje é uma das cidades mais inovadoras que se tem, porque houve toda uma política urbanística lá para ter essa mudança. E isso eu fui me permitindo. Aí, vou para o Oriente, aí fui para a China. Para a China não, fui para Hong Kong. Poxa, mas Hong Kong não é na China? Hong Kong, por muito tempo, ficou sob domínio inglês, né? E no ano que eu fui, foi justamente, já fazia 20 anos que eles não tinham mais essa ligação, mas Hong Kong tá na China, mas ela se comporta muito como uma cidade ocidental e não a cidade oriental. Mas você pega um trem, você vai para Shenzhen, que lá você absorve o Oriente. Ao ponto de, por exemplo, eles não utilizarem eh, o WhatsApp, eles têm o deles, o WeChat, deles não utilizarem o YouTube, que eles têm um programa deles parecido com o YouTube, e que há 30 anos atrás era apenas uma vila de pescadores e hoje se tornou uma cidade de referência no mundo na parte de tecnologia. Então fui me permitindo fazer um pouquinho América do Sul, América Central, América do Norte, aí fui Europa, aí fui Ásia e fui também aos pouquinhos saindo desses lugares que são muito triviais. Já tinha ido uma vez, duas vezes, três vezes. Tem lugares que eu me sinto bem. Por exemplo, Madrid. Eu me sinto na Praça do Odd de Campos Sales. Me sinto, dou maior valor lá. Aham. Mas, vou fazer interior. E assim fui fazendo, e fui fazendo as viagens. E isso foi me ajudando muito pessoal e profissionalmente. Chegou ao Vale do Silício também. Cheguei ao Vale do Silício, eu fui para o Vale do Silício. É o berço para Ah, quem claro. trabalha com inovação e Inovação, não tem como tecnologia, não né? ser, né? E o que é interessante é justamente isso. Lá, a- as empresas ou os empresários que estão no imaginário da população, saber que o celular que você está usando surgiu naquele lugar, saber que o aplicativo que você usa surgiu ali. Então, tudo isso alimenta o nosso imaginário e Uhum. tá lá foi muito importante. Eu participei, essas viagens que eu fiz, ou foram viagens de estudo, ou foram viagens de trabalho, que é viagens do ponto de vista participando dessas missões, ou foi de entretenimento, realmente o turismo. Independente de qualquer uma delas, a gente acaba entrando um pouco naquele mundo. E quando na realidade, na minha fala, quando eu trago, por exemplo, a escola de empreendedores, eu sempre bato nessa tecla. Eu tive a oportunidade de conhecer de Caruaru a Florianópolis, de Manaus, fui para uma tribo indígena em Manaus, de Manaus até São Paulo, do Vale do Silício até a China e Dubai. Por que é que eu fui de Caruaru até a China e Dubai? Para mostrar que todos esses lugares tem muita coisa que a gente precisa conhecer. Não é Dubai não é melhor do que Caruaru. Quando eu fui para Dubai, eu quis conhecer, óbvio que aparece na televisão, a parte rica, Uhum. né? Que Dubai é conhecido por isso. Mas eu tenho certeza que tem outro lado de Dubai que o povo não mostra. E eu fui para as lojas populares de lá. Claro que loja popular lá vende ouro, tudo bem, né? Aham. Mas eu queria conhecer aquilo. E foi dando certo. Foi dando certo, mas sempre com esse olhar. É o que é que eu posso absorver de lá? O Vale do Silício é uma universidade a céu aberto. É uma universidade a céu aberto. Porque lá estão as empresas. Tem um lema do Vale do Silício que é o seguinte: R, mas R rápido e corrija mais rápido ainda. Nós crescemos com uma cultura de que errar é errado.
Não, não é. Você pode errar, mas você tem que corrigir rápido. E é isso que é o lema do Vale do Silício. Um outro é, tive uma ideia. Tive uma ideia de um negócio. Não, não vou contar para ele. Não, vai ver que ele copia minha ideia, lá é diferente. Quanto mais você compartilha, e é assim, algo bem natural. Tô aqui, sentei numa mesa de um cafezinho, sentei numa mesa de uma pessoa que eu nem conheço. Quando vejo, melhores amigos desde a infância. BFF, como diz o povo. E, eu tive uma ideia. Caramba, Douglas, eu vou te conectar com fulano. Te conectar com cicrano. E assim, E vai a testando também a ideia, né? Vai testando MVP, também, mínimo né? produto viável, Sim, sim, sim. né? Você faz a prototipagem daquilo, testa. Não, Douglas, não é para ter desse tanto de folha. Não, Douglas, esse grampo não é para ser aqui. Tudo isso faz parte. E é muito da cultura do Vale do Silício. Então, por isso que eu digo, viagem. Seja turismo, seja participando de missões, seja a trabalho mais viagem, porque sua mente abre muito. Isso é interessante demais, né? E isso, pro jovem que está nos Oh, escutando agora, né? Abre possibilidades e abre caminhos. E nessas viagens você viu a importância do network. isso, E pensa justamente uma empresa, né? Que atende a essa demanda, a essa necessidade, e porque cria pontes, cria isso, conexões. Fala um pouquinho como surgiu, né, a escola de empreendedores, isso. né, e como que ela está hoje, como que funciona, que eu estou ansioso demais já, sabe, por esse assunto. A escola de empreendedores ela surgiu com um propósito, Sim. né? Ela surgiu de forma muito orgânica. Na época eu estava como presidente da CDL Jovem, daqui de Juazeiro, e queríamos tornar possível levar os empreendedores daqui do Cariri para conhecer essas empresas que a gente vê na televisão. Fizemos isso e deu certo. Só que logo depois a gente entrou em pandemia. Uhum. Acabou minha gestão da CDL Jovem e eu vi que isso era um nicho de mercado. Ou seja, era um nicho de mercado que precisava ser ocupado de alguma forma. Porém, quando você vai atrás dessas missões empresariais, o que são essas missões? São viagens que a gente leva grupo de, não necessariamente só de empreendedores. Porque o que eu sempre digo, empreendedorismo não é só negócio, tecnologia, né, que a gente fala, inovação não é só tecnologia. Empreendedorismo pode ser além da abertura do negócio, inovação pode ir além da tecnologia. Claro. E nessa, quando eu participei de todas essas missões que eu falei para você, eram missões muito caras. Só que eu queria tornar essas missões acessíveis para a grande Acessíveis. maioria da população que tem alguma conexão com empreendedorismo e inovação. Aí fizemos a missão, deu certo a primeira, e as pessoas começaram a procurar. Douglas, eu quero ir, como é que eu faço para participar? Só para você ter uma ideia. Enquanto uma missão fora daqui de Juazeiro, sem passagem aérea e hospedagem, custa por volta de 10 a 12 mil reais, nós temos pacotes de 3.500 reais. 3.000, 3.500, 4.000, claro que depende de muita coisa. Inclui passagem aérea, hospedagem, café da manhã, transfer do aeroporto, as visitas às empresas. Igual eu tô aqui com você, conversar com os executivos dessas grandes Uhum. empresas, né, dialogar com eles, é, fazer as visitas, conhecer esses lugares que muito estão no nosso imaginário, participar de eventos, fazer conexões, ter um almoço, um jantar de integração, ter gamificação durante a visita. E a gente começou a fazer. Então, começamos a fazer a São Paulo. Fez uma, duas, três, e o negócio foi dando certo. E as pessoas nos procurando. Precisamos agora aumentar o nosso portfólio de lugares. Aí fomos para o Rio. Fizemos Rio de Janeiro. Precisamos ver agora. Vamos fazer uma curadoria aqui no Nordeste. Recife. Recife é conhecido pelo Vale do Silício, é aqui no Brasil. Fomos para Recife. E o negócio foi crescendo, graças a Deus. Hoje a empresa tem pouco mais de 2 anos, quase 3 anos. Nós já atendemos o Nordeste todo, mais o Espírito Santo. Então, nós temos atuação nesses 10 estados. Temos mais de 400 clientes atendidos. E o que é interessante, o nosso público já participou com a gente de estudante de ensino médio
que queria conhecer essas empresas e pediu para o pai e a mãe, a festa de 15 anos, uma viagem dessa. Interessantíssimo, né? Muito. Muito A interessante isso. médicos, advogados, engenheiros, professores, empresários, desde microempreendedor individual, daquela pessoa que tem uma produção em casa local, até empresários que têm 3, 4, 5 empresas. É interessante isso porque às vezes você tem o viés empreendedor, mas falta às vezes o know-how, falta às vezes a Isso. expertise, né? O que vai dar condições para você dar esse próximo passo é essa vivência, essa experiência, né? Então eu acho que de fato que você tocou na veia, né? É um nicho que estava precisando ser atendido aqui E na foi dando região. certo. Por exemplo, a gente teve mês passado em São Paulo, nós visitamos a Magalu e o Luiza Labs. E o Luiza foi muito interessante porque existe um avatar que foi criado por eles que se chama Lu da Magalu. E a gente foi conversar para ver todo o processo da Lu da Magalu. Hoje a Lu da Magalu fatura milhões. Só aquele personagem. Que aquele personagem já foi capa da revista Vogue, já conversou com Marília Gabriela de frente com Gabi, já participou de um clipe da Anitta. Ou seja, parece um ser humano. Só que ao mesmo tempo que as marcas estão contratando a Lu leva o nome Magalu. Uhum. E com isso fatura por volta, se eu não me engano, 17 milhões. Agora imagina ouvir isso daí da equipe que criou a Lu da Magalu. Imagina aí tá com a diretora de cultura do Magazine Luiza, tá com o presidente da Stone, tá com a equipe de inovação da Natura, tá com a Open Innovation do iFood. É isso. Ou seja, essas pessoas vão vendo o que é que o mercado precisa para quando voltar, seja sendo estudante, seja sendo empresário, ou seja sendo intraempreendedor, eles tragam essas vivências para o seu dia a dia. Isso só agrega, né? Porque você, além de levar também o Nordeste, porque são empreendedores daqui, ou pessoas interessadas em conhecer esse ambiente, você, de certo modo, também traz muita coisa do Sul e Sudeste, não é? Para alimentar, né, essa ânsia que o Nordeste tem, né? De inovar, de crescer, de empreender. Na verdade, olha que ponto É. interessante, né? Mas eu lhe digo uma coisa, complementando tua fala. Sim, Mais do que o que a gente tem percebido muito durante esse tempo, mais do que ir para lá absorver vai conhecimento, levar, né? a gente está levando Essa é a conhecimento. verdade. A gente já está começando a fazer o caminho inverso, trazendo eles para Pra cá, cá. para Opa. conhecer o que a gente tem de melhor. E por isso que eu digo, a gente precisa conhecer o Cariri. A gente saiu muito daqui conectando o empresariado nordestino com essas grandes marcas. Só que as marcas querem saber como é que o Nordeste consomem essas marcas. Então, nada melhor do que estar aqui. A gente já começa a fazer o caminho inverso. Também trazê-los para cá. E outra coisa também que tem chamado a atenção é que essa atuação vai tendo uma repercussão midiática muito forte, né? Você falou, por exemplo, da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, que tem também um programa todo domingo pela manhã. Isso. Eu também acompanho, gosto bastante, né? Não perco, né? Não perco, né? Gosto muito. E outros programas também vão se interessando, né? Como, por exemplo, o programa Sejam Grossman também agora tem uma reportagem muito interessante sobre isso, né? É, Fala como foi essa a experiência. gente, na realidade, a gente teve lá na Globo para fazer essa visita técnica. Aham. Que nós estivemos em março no Rio de Janeiro, visitamos o chamado Projac, que hoje não é mais Projac, é Estúdios Globo, e na época a gente visitou desde o estúdio dos Estúdios Globo até a parte de tecnologia da emissora, o que passa de tecnologia, os programas que eles desenvolvem. Na nossa ida para São Paulo, a gente foi visitar a Globo também. Então a gente teve lá no Serginho, lá no Altas Horas, a gente teve na Ana Maria Braga, conhecendo estruturalmente toda a área de jornal e de entretenimento da Globo. Mas como você falou, é, essa atuação que a gente vai tendo aqui, que é o que eu digo, no interior, do Nordeste, tudo, ela foi tendo uma repercussão midiática quando saiu a matéria no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Não tem quando você olha, aí você falou agora, assiste o programa dia de domingo, aí quando você olha, eu digo, meu Deus, todo domingo eu acordava cedo para assistir. E hoje eu virei uma matéria Sim, muito bom. é, é, de lá. Isso é interessante, porque saiu a matéria lá, mas saiu matérias aqui no Ceará, saiu no Nordeste como um todo. E o que eles colocavam era justamente isso.
como é que a Escola de Empreendedores fez o network, um modelo de negócio para conectar Nordeste e todas as outras regiões do país, do ponto de vista do empreendedorismo e da inovação. Isso acabou sendo bom também. Hoje eu trabalho como mentor de negócios inovadores. Então, tem desde um ranking, a gente entrou no top 5 do Ceará Awards, tanto o meu nome como mentor cearense, quanto a Escola de Empreendedores como iniciativa de destaque. Então você começa a ver que o pessoal de Fortaleza está vendo a gente. O pessoal de Salvador está vendo a gente. O pessoal de São Paulo está vendo a gente. E isso que é bom, porque a gente começa a fazer os dois caminhos. Sim. É isso que a gente precisa. Para ver como são as coisas. Quando eu comecei com a empresa de cliente oculto, eu fiz um negócio chamado benchmark. Uhum. O que é isso? Quando eu voltei para o Brasil, eu fui atrás de saber o que era a fundo, o que era cliente oculto. Já existia cliente oculto no Brasil? Existia. Só que ao estudar eu vi que o cliente oculto ele estava localizado geralmente em São Paulo. E ele tinha um público que ele atendia. Então comecei a fazer benchmark. O que era que eu fazia? Eu ligava para a empresa A e dizia, eu me chamo João, tem um restaurante e eu tenho 50 funcionários. Eu gostaria de contratar essa empresa para fazer cliente oculto aqui na minha. Aí a resposta: seu João, muito obrigado pelo contato e tudo, mas nós não atendemos empresas desse porte, desse tamanho. Tá bom. Aí passava outro e-mail para outra empresa. Me chamo Maria, eu tenho uma loja de roupa, eu tenho 27 funcionários, minha loja, sei lá, é no Recife. Maria, nós não atendemos empresas no Nordeste, nem Norte nem Isso, Nordeste do assim, você foi Brasil. mapeando. Eu fui mapeando. Aham. Depois de toda a pesquisa, eu vi que essas empresas de cliente oculto, elas não atendiam empresas até que tinham faturamento de até 380 mil e não atendiam empresas localizadas no Norte e no Nordeste. Eu peguei e disse, aí está o meu nicho de atuação. Uhum. Vou pegar as pequenas empresas e vou pegar empresas do Norte e Nordeste. E assim deu certo. Uhum. Com a Escola de Empreendedores foi da mesma forma. Existe empresa que tem esse viés das missões empresariais? Existe. E muitas excelentes empresas. Mas, por exemplo, se eu quiser ir hoje para o Vale do Silício, quanto é que eu pago? R$ 27 mil em média, sem passagem aérea e hospedagem. Se eu quiser ir para São Paulo, eu pago quanto? Em média, R$ 10 mil, sem passagem e hospedagem. 2 dias, 3 dias, até 5 dias. Mas algo muito pontual. Eu estudei todo esse traçado e vi que as pessoas elas não querem comprar serviços, elas querem comprar experiências. Sim. Então, a gente já faz um trabalho prévio, tem todo um encontro com essas pessoas. Essas pessoas saem daqui em um grupo já dialogando. Se não, elas se encontram em São Paulo. A gente tem um momento de aceitação e de apresentação de pitch para dizer quem é ela, qual é a empresa dela. Tem uma gamificação para ter um engajamento. Tem um ônibus esperando ela para ir levar para os lugares. Uhum. Tem a visita às empresas. Tem o diálogo com o executivo. Tem um evento que a gente faz só para aquele grupo. Então a gente foi criando toda uma trajetória, toda uma experiência dessa missão. E o negócio foi dando certo. E há um custo bem menor. Tem missão que a gente reduziu em relação ao concorrente até 60%. Nossa, É muita é muita coisa. coisa A isso gente sabe que o demais. Brasil é formado, na sua grande e imensa maioria, por pequenas empresas. E esses empresários, muitas vezes, eles não têm condições de pagar uma viagem de R$ 10 mil. E às vezes até nem a de 4 mil ele tem. Então a gente parcela em 8, 10 vezes. Não tem um cartão de crédito, tem boleto. Então, para que esse empreendedor ele tenha acesso ao conhecimento empresarial. Mas mais do que isso, é que, Douglas, então só são pequenos? Não. A gente tem todos os segmentos, se você imaginar. Nós tivemos gestores de clínica de saúde, nós tivemos médicos, nós tivemos pessoas que trabalham no IML. Ou seja, porque você vai vendo essas interações e você vai conhecendo. E as empresas que a gente visita é da mesma forma. Elas são muito heterogêneas.
Então a gente visitou desde o Carrefour para saber como foi o processo de implantação da inovação no Carrefour, até uma Globo para saber como é que funciona o Altas Horas, como funciona o Mais Você, mas como funciona o jornal quando a matéria chega na hora. E isso ouvindo dessas pessoas. Como foi que o cara que criou o PicPay, como foi que ele pensou na criação do PicPay? Mas também como é que a IBM tem uma sala ultra mega tecnológica que lá, meu filho, eles E aí tem estão. que montar uma estrutura enorme, porque você tem que ter o contato, você como gestor Sim, dessa empresa, o contato com a empresa que vai recepcionar, né? Como também você tem que preparar as pessoas que irão fazer a visita isso. técnica, né? Então, se não tem esses dois lados preparados, pode correr o risco de ter uma frustração no meio do caminho, Oh, né? Isso tem que ser pensado, tem que ser previsto, né? Tem que ser bem planejado. Então, muito. não é um trabalho fácil o da escola, né? Porque tem que dar condições para que o network aconteça, Isso. né? É isso. Não, tá aí, o ponto que você bateu é verdade. Não é fácil. A gente tá lidando com pessoas diferentes, Claro. né? Muito diferentes, Com por sinal. expectativas diferentes. Total. Ah, O bom é que a gente tem um NPS, que é o nosso nível de sim, satisfação altíssimo, isso é bom. acima da média, então isso é muito bom. Mas o que nos move, sendo bem sincero, parece aquela conversa de empreendedor, sonhador. É muito propósito. A gente teve Tem situações. voltado muito forte essa questão do propósito, É, né? Porque eu acho que as empresas elas estão retomando essa ideia, essa imagem do propósito para não se perderem, né? sim. Para guardarem sua essência, Ó, né? a gente teve cliente que estava em depressão por problemas pessoais e profissionais. E a gente recebeu o depoimento dessa pessoa dizendo que assim, fez uma diferença gigante na vida dessa pessoa. É, participantes que perderam familiares em acidente, quando chegou na missão, encontrou pessoas que viveram a mesma situação e essas pessoas se conectaram com uma ajuda mútua. Nós tivemos pessoas que se juntaram e abriram empresas. Nós tivemos pessoas, agora mesmo, nessa última missão, foi muito interessante, assim, foi fascinante. Teve uma empresária que participou com a gente, e quando a gente teve na Globo, ela começou a chorar, porque ela lembrou da época, do pai dela, que ela era do sítio, e todo dia eles faziam a questão da lavoura, e quando era no domingo, o pai, se eu não me engano, pedia para eles saírem mais cedo para eles irem assistir o Globo Rural. Quando a gente foi para lá, ela conheceu o estúdio do Globo Rural e os diretores do programa, e ela lembrou muito do pai dela. Nossa. Muito, muito. Então, é isso que a gente quer que as pessoas se sintam à vontade. A gente sempre diz que quer trazer uma experiência muito leve. É pesado organizar? É, porque envolve contratação. Empresa aérea, empresa terrestre, funcionários, Hotelaria, né? hotelaria, diálogo com essas empresas Ah, que vão nos transfer, receber. né? É muita coisa. Mas não tem quando a semana ela é muito tensa com tanta coisa. Mas quando chega no último dia, você tá transbordando Aham. de alegria, porque graças a Deus deu É certo. porque você percebe também que a intenção maior é oxigenar Isso, profissionalmente, né? isso. É revitalizar essa vontade de fazer o melhor, né? Eu acho que essa é a essência, esse é o grande propósito, apesar de não conhecer, mas eu vou conhecer, né? Ótimo. E o convite já tá feito, viu? Perfeito, excelente. E eu penso também que, aqui eu vou partilhar ideias, né? Eu acho que é espaço para isso também aqui, o nosso podcast. A gente sente que o jovem hoje, ele tem muitas ideias, que podem se tornar grandes empreendimentos, ou se Sim, não, experiências, no mínimo experiências, né, relevantes. Mas o nosso Cariri, eu penso, ainda é muito carente de, por exemplo, incubadoras, sim. não é? De lugar, de espaços para disseminar e construir, refazer essas ideias e torná-las projetos, né? E aperfeiçoar esses projetos, né? Exemplo, muitos jovens que saem da faculdade ou que saem de um curso técnico, não é? E não conseguem encontrar as respostas no mercado ou a inclusão no próprio mercado e se veem que um pouco perdidos. Mas se tem, por exemplo, esse espaço, né, alguma incubadora para absorver, para acolher, né, para potencializar essas capacidades, né, a gente teria, eu acho que um crescimento profissional, né, muito grande.
Mas eu não sei se você concorda comigo, mas eu sinto que há uma carência muito grande no na nossa região, Existe. Eu né? concordo com você. A gente está numa fase que essa fase é justamente dessa virada de chave. Falta essas incubadoras, sim. Só que elas já estão começando a fazer. Por exemplo, Sim. a gente tem o CIT, que é o Centro de Inovação Tecnológica, que é uma ação da Tríplice Hélice, segmento público, privado e acadêmico. Quem está à frente é a URCA, que é justamente a criação desse centro, vai ser em Juazeiro. Ótimo, muito Nós bom. temos o Espaço Cuida, Sim, que o Espaço Cuida é justamente um espaço de conheço o espaço. troca, né? Que as pessoas podem desde alugar uma sala lá, a participar de eventos. Então, tudo isso, aos pouquinhos, eles vão sendo construídos para que depois se faça uma cadeia maior. Concordo com você que, de vez em quando eu recebo no meu Instagram mensagens: Douglas, eu tive uma ideia, só que eu não sei o que fazer. Hoje nós temos programas, nós temos corredores digitais, temos o Startup CE, temos o Centelha. São programas gratuitos que você pode escrever sua ideia e eles têm ou premiação em dinheiro, ou premiação por exemplo, eles conectam você e sua ideia com os maiores mentores do país, para que essas pessoas possam lhe ajudar a fazer com que sua ideia se transforme em um negócio. Então, a gente tem hoje mecanismos presenciais, como esses que eu citei, e alguns programas em universidades, faculdades, escolas, e nós temos esses programas que, claro, com a pandemia, acabou facilitando o processo de que não precisa mais ser presencial. Você pode fazer ele de forma online. Eu sou embaixador de alguns programas desses. Sim. Por exemplo, o Corredores Digitais, ele abriu edital, ele está com o edital aberto, que ele tem várias frentes, vários níveis, e desde o bora fazer, bora criar, eu tenho uma. Você está em que fase? Eu estou na fase da ideia. Aí você entra numa etapa. Eu já peguei minha ideia e transformei em um produto, um mínimo produto viável. Eu peguei agora. Esse copo aqui eu lembrei de um meme que tinha na internet. O cara fez um copo desse, só que a frente era de coelhinho e tinha as orelhas do coelhinho. Só que quando você fazia isso, a orelha do coelho vinha no seu olho. Ou seja, ele precisou construir para alguém vir testar e ver se realmente dava certo. Sim. Então, dependendo da fase que você esteja, você entra no programa. E é gratuito, você faz totalmente digital. Nossa. O Startup CE, houve a premiação mês passado. Na realidade, esse mês já vai abrir um outro edital que para agora, para o início de 2024. Então, a gente precisa sim, é urgente, e a escola, a universidade ou a empresa que não se adaptar, ela não vai conseguir continuar no mercado. Só para você ter uma ideia, nós visitamos a 3M. Uhum. A 3M é o criador do famoso post-it. A 3M hoje eles têm mais de 50 mil ideias patenteadas. 55 mil. Eles têm um programa lá na empresa deles, que é o 80/20. Você pode direcionar 20% do seu horário de trabalho para criar alguma coisa. O quê? O que você quiser. Ao ponto de que se você criar uma ideia de negócio, eles podem até comprar sua ideia para incorporar na 3M. Então, a gente precisa desses espaços de ideação cada Uhum. vez mais aqui. Isso é muito bom, né? E como você pensa que a escola, você já fez essa referência, ela pode incentivar, ela pode motivar, não é, seu corpo de alunos e de professores também, a esse senso empreendedor, não é? A gente vê muito hoje uma ênfase muito grande na educação socioemocional, não é? Que é fundamental, é Sim. necessária, educação financeira, mas educação também para o empreendedorismo. Como que a escola ela pode incluir nos seus projetos pedagógicos, seus planos pedagógicos, essa realidade do empreendedorismo? A pergunta é perfeita, porque eu acho que as instituições de ensino elas precisam ter esse olhar, porque o empreendedorismo não é só a questão da ideia do abrir um negócio, mas é uma É, questão de atitude, perfeito. né? Aham. E como é que as escolas podem fazer? Eu digo que o primeiro passo é se conectar ao mercado. Sair das quatro paredes, ir para o mercado, ou fazer com que o mercado entre na escola. Então, desde trazer cases
para dentro da escola, toda empresa tem problema. Então imagine aí você conversar com a empresa A, ver que aquela empresa A tem um problema. Meus alunos, vamos fazer o seguinte, aqui é o problema da empresa A. Vamos tentar resolver esse problema. Tá vendo que ele ficou mais conectado Aham. com aquele mercado E do que desafio é simplesmente só o que gosta, né? muito, do que pegar só uma folha Aham. de uma empresa que você não tem conexão nenhuma e você tentar resolver aquele problema. Um dos pontos é esse. Eu acho que precisa muito haver uma quebra de muros. A escola precisa ir para o mercado, mas a escola também precisa permitir com que o mercado entre nela, para ter esse diálogo com os alunos. Um outro que eu acho muito interessante é que as escolas possam ter conselheiros do mercado, conselheiros empreendedores. Ah, vamos. Pode ser o corpo técnico. Ah, vamos trazer um empreendedor, um empresário para fazer parte da nossa instituição, porque ele vai trazer o que está acontecendo no mercado. Hoje, um Senac, eu tenho muito isso. O Uhum. Senac é uma instituição de ensino, né? É profissionalizante. E eu tenho muito essa função lá. O que acontece no mercado, eu trago para dentro do Senac. E eu conecto o Senac com esse mercado. As escolas precisam fazer isso também. Elas precisam trazer. Quer um exemplo? O que as empresas estão fazendo? As empresas elas estão contratando conselheiros para ver o que é que essas pessoas pensam no mercado para dentro da sua empresa. Hoje na Nubank, quem é conselheiro da Nubank? Anitta. Quem é a conselheira da Arezo é a Marina Rui Barbosa. Então você começa a ver que aquela personalidade, ela tem um conhecimento do mercado que muitas vezes as marcas dentro das suas quatro paredes não conseguem ver. Então a escola precisa fazer a mesma coisa. E também trazer disciplinas de forma transversal para dentro da instituição. Do mesmo jeito que eu posso ser um professor de matemática, geografia, história e química, eu posso ser um de empreendedorismo e inovação. De forma transversal, De que forma perpasse todas total. as eventos, disciplinas e assim por Isso, diante. é isso que a gente precisa. A disciplina não necessariamente precisa ser aquela disciplina De da 50 sala. minutos, né? Isso, Não é isso? não. Aham. Se permita. A disciplina é transversal, então ele pode fazer o que quiser, seja dentro de 50 minutos, 15 minutos ou 2 horas. Você pode pegar um problema matemático dentro do espaço do empreendedorismo, não Sim. é? E resolvê-lo. Você A, pode, na biologia da mesma forma, e assim por diante. a gente tem os hackathons. Os Sim. hackathons são maratonas, geralmente de 54 horas, né? Uma sexta, um sábado e um domingo, que nessa maratona de 54 horas, esses jovens tentam resolver algum problema. No fim, o que a gente vai ver não é quem criou a melhor empresa, é como eles se comportaram para resolver o problema. É isso que a gente, problema todo mundo tem. Agora, como resolvê-los é o que faz a diferença. É verdade. E não é para todo mundo. E Você não é para todo é mundo. Não é verdade. para E todo se mundo. prepare para isso, né? Bom, Douglas, eu fico muito feliz por essa oportunidade que você nos dá de conversar contigo. Mas eu não poderia finalizar essa nossa conversa, que na verdade é apenas a primeira parte, eu espero que tenhamos outras, né? Sem fazer essa pergunta. Você já viajou por mais de 50 países, né? Você já viu o mundo indo e voltando, né? Tem muitas conexões, mas sempre fica ainda aquela vontade de ir além, não é? O que te motiva a querer ir mais além? 2014 está bem aí, não é? A querer fazer mais, não é? A querer buscar mais. Do que você já viu, do que você experimentou e que está dentro de você e você diz assim: bom, isso aqui me faz querer ir novamente a esse lugar, a visitar esse outro lugar que eu não conhecia ainda, a fazer essa experiência. O que te faz todos os dias querer dar o próximo passo? É excelente, viu? Faz a gente refletir muito. Mas eu coloco sempre o que me motiva, é o que me faz a vir aqui conversar com vocês, aí para o meu trabalho, aí para minha empresa, ou aí para uma viagem, é saber que em algum momento de todas essas conexões eu vou aprender alguma coisa e aquilo que eu aprendi eu vou utilizá-lo em algum momento para ajudar a minha região. Que bonito. Para mim, assim, pretendo voltar a morar fora do país? Pretendo. Para sempre, não, porque eu quero aprender alguma coisa para trazer para aqui ou levar alguma coisa daqui para lá. Então, tudo isso que eu faço, no fundo, é de alguma forma para poder ajudar, me ajudar, ajudar pessoas,
Porque a partir do momento que eu digo me ajudar, é no sentido de me permitir a conhecer, para que eu pegue aquele conhecimento e eu possa dividir. E se a gente tem pessoas com educação, pessoas conhecedoras, ela politicamente ela pode desenvolver toda uma região. Eu acho que a gente precisa dessas pessoas críticas, né? Essas pessoas que conheçam onde estão para desenvolver. Então, o que me motiva é conhecer, me conectar, conectar minha região para desenvolver as pessoas e a minha região. Pronto, é isso que me motiva. Isso é muito bonito. Isso é inspirador, viu? Isso é inspirador, porque isso fala de vocação. Fala de vocação. Fala de missão. Porque a vocação ela me leva necessariamente a fazer pelo outro. E não Sim, somente por mim. Não somente por si. Né? E quando você se propõe a ir, levando muito, né? Trazendo mais ainda para compartilhar com os seus, você está mostrando que a sua missão no mundo ela tem muito, muito, né? De vocação, né? De amor, de entrega. é, Isso é o que nós precisamos para que o propósito ele seja bem sim. consolidado. E Isai, você Né? está dizendo é verdade. Eu tive algumas oportunidades, por exemplo, que o Senac me permitiu. Essa semana mesmo eu estava conversando sobre empregabilidade para moradores de rua. O ano passado, nós tivemos aqui na Chapada do Araripe conversando com um grupo de mulheres que trabalham com a construção, as fuxiqueiras, que são Sim, aqueles aham, tecidos. Cara, é tanto ensinamento que o pessoal tem a nos trazer e saber que de alguma forma a gente consegue contribuir com algum conhecimento menor que seja para essas pessoas, parece batido, mas é uma verdade. Toda vez que eu ensino, mais do que ensinando, eu estou aprendendo. é verdade. Muito, mas é muito. Muito mesmo isso. Então, esses lugares que eu me permito ir, eu tô tentando levar alguma coisa, estou, mas no fundo eu tô absorvendo muito mais. É adulta ignorância, né? Você saber que não sabe é a condição para saber muito mais, né? Justamente, Para querer saber verdade, muito mais. Fico verdade. muito feliz por esse compartilhamento, pela tua presença nessa calçada virtual. Isso é uma demonstração de que o Pequeno Príncipe ele tem raízes profundas, Sim, ele mantém esse elo, essa ligação. Não é um colégio que reconhece que as pessoas que por aqui passaram e que aqui estão é que de fato são o seu maior patrimônio. é Muito verdade. obrigado, né, por essa oportunidade. Eu que agradeço pelo convite, me coloco totalmente à disposição. Quem estiver nos ouvindo, Sim, o que precisar, empreendedorismo, inovação, essa parte de tecnologia, estou totalmente à disposição. Agradeço muito ao CPP, ao Pequeno Príncipe, porque quando eu comecei a desbravar o mundo, o desbravar começou por aqui. Porque eu saí de Campos Sales para vir estudar aqui no Crato. E eu estudei aqui, né? Então, esse lado humano é o que pode acontecer tudo, mas toda empresa, todo negócio tem que permear esse lado humano. E vocês fazem isso muito bem. que bom, Então, que bom. muito obrigado. Eu Eu que que agradeço. Nós agradecemos, né? E agradecemos a você por ter ficado conosco e te pedimos, compartilhe esse episódio com as pessoas que você ama. Afinal, nós queremos tão somente levar uma boa conversa que edifica, que humaniza, para também assim nos tornarmos melhores, tá bom? Nos siga nas redes sociais, se permita ouvir e assistir quantas vezes quiser, porque o que vale a pena nessa vida é a gente fazer o que de fato tem sentido. Um abraço, gente. Fica com Deus.